Arena Alterosa. Olá, para você que curte esporte, se liga aqui na TV Alterosa, está começando mais um Arena Alterosa. Hoje a gente vai falar sobre a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A Arena Alterosa já está no ar. E o técnico Luiz Felipe Scolari convocou ontem os 23 jogadores brasileiros que vão representar a seleção na Copa do Mundo deste ano. Pouquíssimas surpresas e a gente trouxe para falar sobre esse assunto a jornalista Bárbara Lage. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Rodrigo. Eu que agradeço a presença aqui, pela confiança do Arena Alterosa em me convidar para falar desse assunto que é tão importante como a Copa do Mundo. Claro, com certeza. E também um cracaço também dentro de campo, né? E também fora das quatro linhas. Felipe Surian, tudo bom, Felipe? Craque nem tanto, né? Obrigado pela oportunidade, estamos aí para falar com os telespectadores. Tá certo, então. Vamos de primeira, gente. O pessoal já cansou de ver, né, os nomes convocados para a Copa, mas é sempre bom a gente repetir para poder, né, analisar em cada posição a convocação do Filipão. Vamos conferir, então, né, quais foram os goleiros chamados pelo Luiz Felipe Scolari: Jefferson, do Botafogo, o Júlio César e o Vitor. O Júlio César jogando nos Estados Unidos, o Vitor do Atlético Mineiro. Essa convocação dos três goleiros, Bárbara? Jefferson, muito bem, sempre muito bem. O Júlio César, que tem trazido alguma polêmica, né? O Filipão garante que tem confiança nele, tem segurança. E o Vitor, alguns cogitaram até o Fábio, do Cruzeiro, o Cavalieri, mas, na minha opinião, qualquer um desses três goleiros que tivesse sido convocado, a gente estaria muito bem representado. E aí, Felipe? Concordo com a Bárbara, né? E já era esperado. Acho que eram esses mesmos nomes, os três goleiros que vinham se destacando, e o Júlio César por ter a confiança do Filipão. Pois é, agora dos três, na minha opinião, Vitor e Jefferson, né, são grandes goleiros, mas o Júlio César, eu não sei, eu não confio no Júlio César nem para ser titular, quanto mais para estar na seleção. O que você acha? Você acha que é o nome mesmo para ser o titular da Copa? Olha, a questão do goleiro vai muito da confiança do treinador. Se ele confia no atleta, então é melhor que ele leve esse atleta. Então ele levou mais por isso, pela confiança que ele tem, né, no atleta. E agora o torcedor fica assim, né, como nós estamos, meio em vão, porque está jogando nos Estados Unidos, um futebol ainda que está evoluindo, mas não chegou naquele patamar de europeu, então a gente fica um pouco preocupado, mas vamos torcer para que dê certo. Com certeza. Vamos acompanhar, então, os nomes convocados pelo Filipão agora para as laterais. Põe pra gente aí, ó, Daniel Alves e o Maicon para a lateral direita, o Marcelo e o Maxwell para a esquerda. Maicon, né, um nome que voltou a figurar na lista de convocados agora, há pouco tempo, jogou a última Copa, mas não vem bem nesses últimos 4 anos. Michael, tinha a opção do Rafinha também, que joga na Alemanha. Foi uma boa escolha, Bárbara? Eu acredito que sim, para mim até não teve tanta surpresa. E como a gente falou do caso do Júlio César, envolve essa questão de confiança. Se já tem a relação de confiança com o técnico, sem dúvida isso já é meio caminho para o jogador dar certo nesse formato da seleção. O Rafinha não vive hoje um momento melhor, mais agudo que o Michael? Aparentemente sim, né? Mas você pegando os nomes dos laterais, você tem ali mais ou menos só o Daniel Alves, que tem uma certa experiência, e o Marcelo. O Maxwell não é tão experiente, então acredito na escolha do Maicon, pesou pela experiência, por ser um atleta também já experiente em seleção. É verdade. Vamos acompanhar então os zagueiros chamados pela seleção. Talvez o setor, vamos colocar aqui, ó, isso aí, talvez o setor que tenha causado mais, né, polêmica nessa convocação do Filipão. Ele convocou, né, para ser a dupla titular, o Davi Luiz e o Thiago Silva, o Dante e o Henrique. A convocação do Henrique, principalmente, foi a mais contestada, porque o Henrique, a explicação do Filipão, né, porque ele tinha uma ligação muito grande com o Henrique foi capitão com ele no Palmeiras, não tinha outro jogador, por exemplo, o Miranda, né, no Atlético de Madrid, Felipe? Aí nesse caso, eu levaria o Miranda, né, pela ascensão que está o Atlético de Madrid, né, por ter feito também bons jogos. O Henrique, a gente teve pouca referência, né, com certeza o Filipão deve ter o acompanhado melhor, mas
o Miranda hoje está num patamar muito melhor. O argumento do Filipão com relação a não levar o Miranda, ele disse que o Miranda ele joga protegido ali no Atlético de Madrid, né? Ou seja, tem todo um elenco que permite todo um que ele... esquema, né? Todo um esquema já formado que permite que ele consiga surtir efeito Você em não campo. concordou, não? Mas aí Esse foi o argumento, né, que o Filipão utilizou para aí é justificar. incoerente. Se ele... Então, quer dizer que a seleção brasileira tem jogadores piores que o Atlético de Madrid. Então, Ele diria que na seleção isso não daria certo, né? Aí ficou complicada essa explicação dele. E no caso do Henrique, não me surpreendeu porque a história dele com o Filipão já é antiga. O Filipão teve a oportunidade de ver ele em momentos de altos e baixos, né? Altos na vitória do Palmeiras pela Copa do Brasil e também do rebaixamento. Então ele pôde ver como o jogador se posiciona emocionalmente nessas duas situações e também pela qualidade técnica. O Henrique, pelo visto, foi convincente, né, ao Filipão. Eu não levaria o Henrique também não, e acho mais que além do Miranda, ele tinha mais outras duas opções, né, melhores que o Henrique, isso na minha opinião. O Dedé e o Hever, né, o Dedé do Cruzeiro e o Hever do Atlético Mineiro. Vamos acompanhar então quem o Filipão chamou para o meio-campo da seleção, vamos colocar aqui, ó. Isso aí, ó, Fernandinho, Luiz Gustavo, o Paulinho, Ramires, vamos para a próxima tela, o Hernanes, o Oscar e o William. Qual vai ser o meio-campo titular da seleção, na sua opinião, Felipe? Põe de novo pra gente aí os outros nomes pra gente poder ir acompanhando. Põe de novo isso. Acho que ele vai manter, né, o que terminou a Copa das Confederações. Foi até o que ele falou, né, que vai tentar manter pelo menos 90% do que foi o time, né? Só se houver alguma baixa física mesmo. O Paulinho deve ser o nome certo. Com certeza. Acho que o Ramires também corre por Tá fora, na briga, né? o Ramires. Paulinho, Ramires, Oscar e mais um aí que provavelmente seja o Luiz Gustavo. Eu escalaria o William, pelo momento que ele vem vivendo no Chelsea. Mas não tem tanta experiência como os outros. Então, isso pode pesar, mas durante os trabalhos na granja, ele pode sim ganhar essa vaga. E o Hernanes, em especial, também foi considerado, né, uma das relativas surpresas, já que alguns cogitavam a volta do Robinho. Muitos argumentavam também que com essa volta do Robinho ele poderia trazer um bom ambiente na seleção e tal, mas entre trazer um bom ambiente e o futebol, na balança do Filipão acabou pesando mais o futebol do Hernanes. É verdade. Vamos acompanhar então os atacantes chamados pelo Filipão. Aí nenhuma surpresa. O Bernardo do Atlético, o Fred, o Jô, o ex-Atlético na verdade, o Jô, o Hulk e o Neymar. O Bernardo já está lá na Ucrânia, lá no Shakhtar Donetsk. Agora, também nenhuma novidade. Você que começou a carreira, Felipe, com o Fred, né? O Fred pode ser esse homem, o Fred que pode ser o Romário de 94, o Ronaldo Fenômeno de 2002. Como é que você que fala sempre com o Fred, como é que você está sentindo ele? Olha, ele está muito entusiasmado. Acho que ele vive um bom momento, né? Passou por algumas dificuldades alguns meses atrás, mas, né, na Copa das Confederações ele mostrou que pode ser, né, o atleta que venha a ser a referência em gols para o Brasil, né? Começou a Copa das Confederações um pouco em baixa, mas, né, você vê que mesmo assim recuperou, fez os gols, né? Na final fez 2 gols e pode ser sim um 9, pode vir a ser um novo Romário, um novo Ronaldinho, mas, né, independente de comparações, futebol dele é um pouco diferente desses dois, mas tem as mesmas características, que é fazer os gols. É o faro do gol. O faro do gol é o importante e acredito muito nessa participação dele. Bárbara, se o Fred, né, se machucar, houver algum problema com o Fred, que não vai ser nenhuma novidade, que o Fred tem esses problemas, né, de contusão, o Jô é o homem certo para substituir o Fred? Pode ser o cara para salvar a seleção brasileira num momento de dificuldade dentro de uma partida? Eu confio na qualidade do Jô e voltando nesse assunto, né, do Fred, que a gente falou da questão dele estar entusiasmado e a gente sabe que ele está num momento excelente, é um ótimo jogador, mas tomar cuidado com a forma que ele coloca esse entusiasmo, porque ele chegou a falar quais são as metas dele para a Copa. Então, para evitar uma quebra de expectativa e evitar até uma cobrança maior do que a que já existe, né, em cima da seleção, tomar cuidado em como se fala sobre essas metas, né? Você está falando isso aí, eu estou lembrando de uma outra situação. Na Copa de 94, o Romário disse antes da Copa o seguinte: quando eu nasci, Papai do Céu colocou a mão sobre mim e falou, eu sou o cara. Né, no caso, você é o cara, né? Falou pro Romário. E o Romário foi o cara. Será que é uma coincidência aí, Bárbara, não? Mas eu acho muito arriscado
da parte dele chegar assim com uma declaração dessa. Acho que ele não, falou que seria vou fazer gol em todos os novo, jogos. um É Jairzinho, complicado, né? Da década de 70. E aí, você conhece o Fred, é do jeito dele também, né? É o jeitão dele de Brincalhão, de expressar, né? Lógico que ele sabe das responsabilidades, ele dizendo isso, com certeza ele está assumindo mais responsabilidade. Uma responsabilidade. Enorme. É verdade. Bom, a gente vai para o intervalo, mas antes eu tenho um recadinho para você. Olha só, você acaba de ganhar mais uma chance de aumentar a sua aposentadoria. É isso mesmo, o prazo prorrogou e você não pode perder mais tempo. Você que trabalhou durante anos, aposentou pelo INSS, mas que após a sua aposentadoria continuou trabalhando ou trabalhou, você sabia que pode aumentar o seu benefício? É isso mesmo, você aposentado do INSS pode aumentar o valor da sua aposentadoria antiga. Isso é desaposentação. Essa é a oportunidade de aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.390,24. E o melhor, o prazo prorrogou. Portanto, essa é a sua chance. Vamos lá, não perca tempo de aumentar o valor da sua aposentadoria. Ligue agora, 4.003,1970. Se você trabalha ou trabalhou após ser aposentado pelo INSS, ligue agora, 4.003,1970. Vou repetir devagar para você anotar aí, hein? 4.003,1970. Olha que beleza! Saber que você pode chegar no valor de até R$ 4.390,24 na sua aposentadoria. Corra, meu amigo aposentado, ligue 4.003,1970 e peça hoje mesmo a sua desaposentação antes que o prazo acabe. Ligue agora, 4.003,1970, 4.003,1970. Vai ligando aí, a gente vai para o intervalo. Voltamos em instantes. Ok, já estamos de volta com o Arena Alterosa e nessa convocação do Filipão para a seleção brasileira, né, que vai disputar a Copa do Mundo, aqui em Juiz de Fora, uma família comemorou muito, vibrou muito com a convocação do Davi Luiz. Vamos acompanhar então a família do Davi Luiz, né, festejando essa convocação para a Copa do Mundo. Põe na tela. A foto do menino com o cabelo curto não lembra o astro que tem como marca registrada as madeixas. É aqui na casa da família em Juiz de Fora que está guardada uma história que pouca gente conhece. Dos primeiros passos das categorias de base até o sucesso como zagueiro na Europa. As lembranças são também um jeito do pai matar a saudade do menino, que ganhou mais uma batalha. No íntimo de um pai, a gente já esperava pelo trabalho que ele realizou até hoje, né? Foi emocionante, né? Dizendo até indescritível mesmo. É uma coisa divina, uma coisa, vamos dizer assim, de Deus realmente, né? Passa todas as lágrimas de sangue ficar pelo caminho, né? Desde quando ele começou, com os 13 anos, saindo do São Paulo. Começou com 10, né? Realmente, num clube grande. Dente de Leite, depois infantil. Aí foi dispensado de São Paulo, aí foi para o Vitória Benfica, Benfica Chelsea. Então, esse filme, né, ele faz um retrocesso e mostra pra gente que o objetivo dele foi alcançado. O pai está orgulhoso mais uma vez. O nome do filho está na lista mais esperada do ano, anunciada nesta quarta-feira pelo técnico da seleção brasileira. Dante, Bayern de Munique. Davi Luiz, Chelsea. Uma coisa que vai ser muito gratificante, tanto para nós que vamos assistir, para o povo brasileiro, quanto para ele, né? Que é uma coisa que ele sempre almejou. Está defendendo a seleção brasileira. O que você gostaria de falar para ele? As primeiras palavras. A primeira coisa que eu dizer para ele é que eu vou repetir aquelas que ele falou para mim quando ele chegou à seleção brasileira. Ele disse: pai, chegamos. Eu vou dizer para ele: filho, chegamos. Seja campeão agora. Davi Luiz se apresenta no dia 26 de maio para a concentração na Granja Comari, junto com os outros 22 nomes escolhidos por Filipão. Uma escalação que não é unanimidade. Procuramos quem entende do assunto, os colecionadores de figurinhas do álbum da Copa do Mundo. Tirando o Cavalieri, que não foi convocado, no mais foi tudo dentro do que a gente esperava. Eu achei que faltou o Miranda. O Miranda do Atlético de Madrid, né? Ele é maravilhoso. Eu queria que tivesse o Cavalieri lá, no lugar do Vitor. Mas o resto está tudo bem. Ficou jogadores bons de fora, né? Mas é aquele negócio, é divergência. Eu tenho a minha opinião, o Filipão tem a dele. Só tem um problema. Nem todo mundo que está nas figurinhas está também na lista do Filipão. Porque isso aqui é propaganda enganosa. Entendeu? Não para todos os jogadores, não. Tem o Robinho que está aqui, não está lá.
Kaká, não lembro, não tá lá, eu acho que tá aqui. Pois é. A Bárbara, gente, pra quem não sabe, a Bárbara também coleciona figurinha. Quem quiser trocar, bater bafinho com ela. E a matéria acabou de me lembrar que eu tenho que ir lá trocar as minhas Tem que ir lá repetidas. trocar. Você coleciona figurinha também, ô Felipe? Não. Eu Não? deixo pros meninos lá, o sobrinho. Senão a gente podia trocar aqui nos bastidores. O pessoal de casa que quiser trocar figurinha com a Bárbara, gente, ó, só mandar o WhatsApp pra ela, negocia com ela aí. Falando as figurinhas que tá precisando, eu mando as que eu tô precisando também. Eu tenho uma do Fred. Fred, você não, já tem? Não, já tenho. Já tem a do Fred? Já. Mesmo se não tivesse, podia deixar ela vazia. A Bárbara falou que vai colocar a figurinha do Fred no álbum dela de cabeça pra baixo. Eu tive que dar essa cutucada. Mas vai dar sorte, não vai, Felipe? Vai. Isso aí. Mas sem dúvida ele vai trazer o talento dele mesmo pra nossa seleção esse ano. Se Deus quiser. Davi Luiz, nome... É uma unanimidade hoje, ele e o Thiago Silva na zaga, né? Com certeza são os dois hoje referências ali na linha defensiva. Tá certo. E se eu não me engano, o Thiago Silva acho que foi a maior aprovação mesmo, era aquele que todos estavam esperando. 100%. Thiago Silva, né, pra quem não sabe, das categorias de base do Fluminense, de Xerém. Os moleques de Xerém. Aliás, tem dois. É o Thiago Silva e o Marcelo. Né? Sinal de que o trabalho em Xerém está sendo bem feito, porque na seleção brasileira, dos 11 titulares, 2 saíram de Xerém. É um número expressivo. Com certeza. Não é? Com certeza. Não é, Bárbara? Sem dúvida. Numa Copa do Mundo, 2 atletas. Tá mais do que provado, né? Tô só provocando a Bárbara, A gente vai pro intervalo, voltamos na sequência, não saia daí. Já estamos de volta, vamos falar agora sobre a Taça Libertadores da América, os resultados de ontem, pra gente agora na tela rapidinho. O Cruzeiro perdeu o jogo pro São Lourenço da Argentina, o jogo foi 1-0 lá na Argentina. O Arsenal de Sarandi perdeu pro Nacional do Paraguai por 1-0 também. E hoje a gente tem Nacional de Medellín e Defensor, Lanús e Bolívar. Rapidinho, dá pro Cruzeiro reverter no Mineirão contra o São Lourenço? Com certeza, está fazendo um bom jogo. Né? Tomou um gol de bola parada que hoje está definindo o futebol, bola parada. Com certeza. O famoso, né? Não faz, e aí levou e ficou no 1-0. Fábio ontem também salvou o Cruzeiro numa jogada lá sensacional, fez 2 defesas impressionantes. Copa do Brasil agora, a gente teve ontem, o Vasco empatou com o 13 da Paraíba em 1-1, se classificou. América Mineiro e Bahia 0-0, Sampaio Corrêa surpreendeu o Palmeiras 2-1 e teve a vitória do São Paulo sobre o CRB, os gols de 3-0 para o São Paulo. Põe aí o São Paulo classificado. Depois de vencer o primeiro jogo em Maceió, o CRB até que deu trabalho no Pacaembu. Só que o tricolor impôs a sua força. Luiz Ricardo cruzou e Osvaldo completou de cabeça. Paulo Henrique Ganso cobrou falta e o zagueiro Lucão marcou também de cabeça. Ademilson sofreu pênalti. Rogério Ceni fechou o placar, 3-0. E o São Paulo está classificado. São Paulo classificado. Põe pra gente agora os jogos da Copa Alterosa de futebol regional. Semifinal neste final de semana. Pombense e São João Nepomuceno no domingo, 10h30 da manhã em Rio Pomba. E às 3 da tarde tem Matias Barbosa e Prainha. O jogo lá em Matias Barbosa, no estádio Monte Alegre, essa Copa Alterosa de futebol regional. Vamos falar rapidinho do Tupi. O Tupi apresentou ontem 2 reforços, o Marcelinho, né, que é velho conhecido da torcida, e o Everton Maradona, que chega para ser o camisa 10 da equipe. O Everton Maradona... Se eu não me engano, ainda chegou o Chico também. O Chico vai chegar hoje, vai se né? Mais um apresentar reforço, hoje. isso. Um meio atacante. Everton Maradona, você chegou a trabalhar com ele já na Caldense, não? Trabalhei agora. Trabalhou agora, estava né? na Copa do Brasil lá comigo. Bom nome? Com certeza, jogador experiente, muita técnica, vai ajudar bastante. Jogador habilidoso, sai pro jogo, já viu o Everton Maradona jogar também. Muito bom jogador, tu pita de parabéns pela contratação. E chega um ótimo momento, Maradona, né, dessa sequência de jogos em casa. Então é o momento de aproveitar esses reforços. O Tupi que joga sábado contra o Guaratinguetá, 4 da tarde, aqui em Juiz de Fora. Não venceu ainda na Série C, precisa vencer. Tá na hora de conseguir os 3 primeiros pontos, Felipe. Jogo difícil. Guaratinguetá, a equipe toda do Audax disputou o Paulista. Então quem for ao estádio vai ver um jogo bom de ser visto, um jogo jogado. Provavelmente esses reforços ainda não vão ter condições de jogo, né? Questão de documentação. Mas tem aquela questão emocional mesmo, né? O time, o Léo Condé já vai se sentindo mais seguro de ter um jogador a mais. Mas questão de reforço, se não conseguir jogar sábado, aí é brincadeira, né? O jogador chegar terça-feira, quarta-feira. Porque a ideia é essa, né? Chegar com antecedência para poder ter ele. Porque até antes da Copa só temos aí mais 4 jogos, se eu não me engano. Então, tem que correr. Tem que correr. Tem que correr.
Para terminar, gente, nosso tempo já estourou. Para terminar, confirmado, quarta-feira que vem, dia 14, aqui em Juiz de Fora, Goiás e Botafogo, o mando de campo é do Goiás. Goiás e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, 10 da noite no Estádio Municipal. Há 10 anos que o Botafogo não fazia uma partida oficial aqui em Juiz de Fora, com certeza estádio lotado. E o Nacional de Muriaé está para confirmar essa semana ou na semana que vem um jogo da Série B lá no estádio do Nacional, o Soares de Azevedo. O jogo entre América Mineiro e Náutico, no dia 31 de maio, na última rodada antes da parada para a Copa do Mundo. Então, esse jogo ainda não está confirmado e outros clubes também estão negociando com o Nacional para jogarem lá no estádio Soares de Azevedo. Sem dúvida, o estádio lotado no jogo do Fluminense foi, então, um bom marketing, né? Com Abriu certeza. os olhos. Abriu os olhos, né? Mostrou para o Brasil inteiro de que o Estádio Municipal de Juiz de Fora é um bom palco para receber os jogos do Campeonato Brasileiro durante, né, esse período que os estádios brasileiros vão ficar, que estão à disposição da FIFA, né, não vão poder servir os jogos da competição. Felipe, muito obrigado pela sua presença, colaborou demais, boa sorte, né? Já tem alguma proposta para ainda trabalho não. no segundo semestre? Questão de Copa do Mundo tem travado um pouco, mas, né, a gente tá com a cabeça tranquilo, vamos descansar um pouquinho. Claro. E pensar para frente. É importante descansar um pouco. Tô precisando também, tá precisando, Bárbara? Bárbara nada, Bárbara Temos que trabalhar. Obrigada, Rodrigo, é sempre um prazer. Tá bom, gente, o programa tá terminando. Um abraço para todo mundo, tchau. Vem aí o Valmir Rodrigues. Um abraço, segunda-feira tem mais. Tchau. Arena Alterosa. Oferecimento Pinguim Máquinas. Monte seu próprio negócio. Américo Lobo 1360, Manuel Honório.